estava dizendo para vocês, a minha palestra hoje é uma reflexão que aconteceu comigo, uma passagem que aconteceu comigo a semana passada. Eu estava no centro da cidade de Jundiaí e no final de uma tarde de quinta-feira, nos arredores do centro da cidade, mas ainda centro da cidade, e a gente percebe que os centros da cidade estão abandonados, né? Muitas lojas fechando, muitas casas alugando, lojas centenárias estão fechando, e um aspecto de abandonado. Eu parei perto de uma loja que eu precisava ir, e nessa loja tinha algumas pessoas próximas, alguns irmãos, na rua sentados na marquise de um prédio já fechado. E aquilo hoje eu presto atenção, ao menos isso, né? Então, bem na minha frente, perto do meu carro, tinha um rapaz que tomava alguma coisa que estava num vidro, ele punha, tampava, punha na boca, tomava um gole e tampava, que eu não sei o que é, com as coisas deles, né? Ficam sacolas espalhadas. Logo na frente, uma outra pessoa, também sentada, comendo uma marmitex, que eu passei em frente, eu pude olhar, né, e a gente percebia que era uma marmitex de horas, né? Quem sabe até do dia anterior. Vagarosamente eu comendo. E eu passei, fui na loja, na volta da loja, eu me deparei com outra cena, que era um senhor, né? Que estava mexendo no lixo, o senhor já de idade, cabelo bem branca. E eu achei que ele estivesse mexendo no lixo até para pegar alguma comida, mas não era. Ele estava mexendo no lixo de reciclável. Então, numa mão, ele tinha uma sacola e estava procurando reciclável para poder, provavelmente, para separar e vender. Bom, e daí eu fui para casa, né? Para casa e a gente começa a ficar perturbado já com essas cenas, né, na volta. Mas eu fui para minha casa. Não antes de não ver, não conseguir deixar de ver num semáforo uma família com bebês, com criança, carrinho. E eu passei pelo semáforo aberto, não deu tempo eu não parei, mas eu percebi que com certeza, como outras tantas famílias que estão geralmente paradas nesse local, pedindo ajuda financeira, pedindo comida, pedindo, enfim, qualquer tipo de ajuda. Eu acabei passando, segui em frente, não parei e não retornei, por razões difíceis, assim. Para mim, naquele momento era difícil retornar. E retornar com o quê? Eu não tinha nada no meu carro, eu teria que ir no supermercado, eu teria que comprar alguma coisa. Eu sequer levo uma garrafa de água no meu carro, ou algum alimento perecível. Já ouvi tanto isso, por que você não faz isso? Não tenho resposta para mim mesma. Eu posso falar assim, porque eu não tenho tempo de fazer, né? Não dá tempo. Não é que não dá tempo. É que depois a gente esquece. Passou a cena. No momento seguinte, você já está envolvido com os seus afazeres e a gente acaba esquecendo, né? Do que acontece nas ruas da cidade. Onde a gente costuma passar e às vezes nem notar. E aí eu cheguei na minha casa e uma perturbação assim, né? A gente fica pensando, né? Por que tudo isso? Por que as coisas acontecem dessa forma? A gente vê tudo isso nas ruas. Vê mais, né? E a gente pensa assim, mas não tem nenhuma autoridade municipal que pode resolver isso?
Onde que andam, né? As assistências sociais. Por que essas pessoas estão assim? O que levou essa condição? Não é? Aí vem várias coisas, né? Tem pessoas que falam, não, mas a pessoa, ela tem vícios, por isso que está assim. Ou será que ela está assim? Ela ficou com vícios porque ela teve que sair de casa. A gente não sabe. O que a gente sabe, que eu tenho certeza, é que para aguentar uma vida dessa forma, às vezes a gente precisa de recorrer a algum tipo de formas de não sentir tão intensamente, né? Então eu vou apontar o dedo porque a pessoa usa algum tipo de drogas para aliviar a fome, para aliviar a sede, para não ter dor no corpo porque dorme num papelão. Quem sou eu para julgar? Ah, mas então eu dou uma ajuda para comprar comida. Aí a pessoa vai comprar outra coisa? Então está errado. Só que a comida dura quantas horas de satisfação? Sei lá, depende, né? Mas no máximo ali 6 horas. E depois das 6 horas? Quem é que vai dar outro prato de comida? Então a gente não pode julgar, né? Nem criticar. Se a pessoa busca outros recursos para poder suprir as suas necessidades. Não é esse o caso da nossa conversa. A nossa conversa é: quem pode minimizar isso? A sociedade pode minimizar isso? Quem é a sociedade? Então, essas perturbações passam como um flash na cabeça da gente, não é? E aí, passou, isso foi quinta, sexta-feira, sábado eu fui fazer a minha pré-eleição. Deixa eu ver se... Eu fiz um negócio aqui, tecnológico, vamos ver se vai dar certo. Eu fiz a minha pré-eleição. Para fazer essa palestra de hoje, essa pré-eleição, eu faço uma oração e peço ajuda, inspiração. 2 dias depois, na quinta-feira, certo? Quinta à tarde, quinta e sexta. Quinta e sexta eu fui pro centro, nos 2 dias, quinta à tarde e sexta de manhã. No sábado, eu fui fazer minha pré-eleição e confesso que eu ia falar de um assunto que me perturbou esse mês todo no meu trabalho, me perturbou demais, mas era um assunto pessoal. E aí eu peço ajuda, inspiração para o tema e abro ao acaso, não é? E aí eu abri no capítulo 13, item 13. A página está no item 13 e 14. O evangelho é exatamente igual a isso. E aí eu caí aonde? Na jornada de Cáritas. E eu vou ler para vocês o comecinho dela. Ela diz assim: Cáritas é sinônimo de caridade, em latim. E eu comecei a ler. Vamos ver se vai conseguir. Essa manhã, Cáritas fez a sua jornada habitual. O coração aflito vem nos dizer: meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para enxugar todas elas? Em vão eu tentei consolar pobres mães, dizia-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam por vós. Não serás abandonadas. Paciência, Deus existe. Vós sois amadas, sois eleitas. Elas pareciam me ouvir e viravam para o meu lado grandes olhos esgazeados. E eu lia em seus pobres rostos que o seu corpo, tirando do espírito, tinha fome. E que se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, não enchia o seu estômago. E eu voltava a repetir: coragem, coragem. Então uma pobre mãe
muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e estendeu-a no espaço vazio, como que me ouvindo e me rogando para proteger esse pobre ser que tomava num seio estéril alimento insuficiente. Em outros lugares, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, presas no sofrimento que advém da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando sequer pedir a piedade dos passantes, eles que nunca mendigaram. O coração comovido em compaixão, eu que nada tenho, fiz-me mendicante por eles e vou estimular a beneficência em toda parte. Soprar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho até vós, meus amigos, e vos digo: há infelizes cuja cesta está sem pão, o forno sem fogo e a cama sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa para vocês. Se eu dissesse qual seria a sua conduta, vocês não teriam mérito na sua ação. Eu apenas digo: eu sou a caridade, e eu vos estendo a mão pelos irmãos sofredores. Mas se eu peço, eu também dou muito. Convido a um grande banquete, forneço a árvore da qual todos vocês vão se saciar. Como é bela, está carregada de flores e de frutos essa árvore. Ide e colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. No lugar dos ramos, porei todas as boas ações que vocês fizerem, e levarei essa árvore a Deus, para que novamente Ele a carregue, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que vos conte entre os que se alistam sob o meu estandarte. Não tenhas medo, eu vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Aí eu tive minha resposta, né? A minha resposta, as minhas preocupações. Está exatamente aqui. Então ela coloca todas as formas que a gente pode fazer caridade. Mas ela continua. Ela continua dizendo que além da caridade material, que muitos confundem com esmola, também existem a caridade que alivia moralmente as pessoas, não é? Porque ela alerta que a esmola muitas vezes é humilhante para quem dá e para quem recebe. A caridade mesmo é diferente de esmola, porque caridade liga o benfeitor com quem está recebendo, numa ligação de empatia, de simpatia, sem humilhar, sem que um se sinta superior ao outro, porque eu estou dando, eu sou superior àquele que está recebendo, sem rebaixar quem está recebendo. São coisas que ela coloca. E ela lembra-nos também que além da caridade física, nós temos a caridade moral. O que seria essa caridade moral? Caridade moral, ela está relacionada com você disfarçar aquela ajuda que você está dando, para outra pessoa não se sentir inferiorizada, né? Porque a gente às vezes faz para se mostrar, para a sociedade ver. A caridade moral também é paciência, também é ter atenção, também é saber ouvir, também é minimizar a solidão das outras pessoas, é ter tolerância com as diferenças
que nós temos um dos outros. Todos nós somos diferentes uns dos outros em muitas coisas, não é? Então a caridade moral, ela vai além. Ela vai na compreensão das diferentes opiniões, em que a gente não fere o amor próprio do outro, criticando de forma aguda, de forma dura, uma atitude, uma opinião, um comportamento, não é? Apontando o dedo, falando que ele está errado, ou que fez alguma coisa que não está certa, discordando em discussões que não levam a nada, porque cada um tem um ponto de vista. Então isso é caridade moral, é nos tolerarmos. E principalmente, não ferir o outro com as nossas críticas, porque às vezes quando a gente fala uma coisa que a gente realmente acha que a pessoa está fazendo de errado, a gente magoa muito a outra pessoa. Ah, mas eu tenho que ser verdadeiro. Tá, ser verdadeiro é uma linha tênue. Porque às vezes a gente, na ânsia de ser verdadeiro, a gente atinge o amor próprio da pessoa, fere, e todos nós somos orgulhosos. Dificilmente aceitamos críticas, mesmo que elas sejam verdadeiras. Numa boa, a gente se ofende. E quando a gente se ofende, mesmo que aquela crítica seja verdadeira, a gente não aceita aquela acusação. Ou seja, adiantou eu falar a verdade? Então, até para falar a verdade, a gente tem que ter muito cuidado, o tato e o tempo, o momento adequado. É muito difícil isso. É muito difícil isso. Eu diria que a coisa que mais nos machuca, o ser humano, dói mais. Receber uma ofensa pública do que ter o carro roubado. Ou do que apanhar de um ladrão na rua para levar o nosso celular. Quando a coisa atinge o nosso amor próprio, a dor é muito maior. Então, cuidado com as críticas, Diferentes, e para nós espíritas principalmente, tolerância religiosa. Que aí o Evangelho fala isso, Que ele fala, em vós espíritas podeis ser caridosos em vossa maneira de agir com aqueles que não pensam como vós, levando os menos clarividentes a crer, mas sem chocá-los, sem atacar de frente as suas convicções. Isso é importante, Porque às vezes a gente critica, porque aquele lá segue aquela religião, aquela religião lá, sabe, não é boa. Então, não é boa para quem? Para nós? Mas será que para ele não está sendo bom? Não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado, Então há esse alerta para nós. E até mesmo entre os espíritas, que também dentro dos espíritas existem correntes de pensamentos diferentes. E que precisam ser compreendidas, e que precisam ser toleradas. Porque em nenhuma delas existe uma intenção que seja diferente de fazer o bem. Para nós mesmos e para todos que nos envolvem. Nenhuma delas. Às vezes a gente acha que não, Que só a nossa que faz bem. Só a nossa forma de agir é que faz o bem. Mas não é. A gente às vezes não compreende direito. Todas as intenções dentro de uma religião são boas. De todas as religiões. São boas. O que distorce é o comportamento do ser humano. Não é? É o ego, é o orgulho. Porque eu sei o que é o certo e eu sei o que é o bom e como tem que ser. É difícil para nós. Nós temos
Todos nós temos isso em algum grau. E graças a Deus, alguns têm um grau bem baixinho, né? Porque tem uns que têm um grau lá em cima. Então, não vê na média, mas todos nós temos algum grau de orgulho que nos dificulta a aceitação do diferente, ou do que age de forma diferente. Então, é um alerta que ela vem nos dar, né? Para que a gente tenha a tolerância religiosa. E finalmente, né? Cáritas diz assim, ela nos traz uma cena de damas, uma reunião de damas, né? Que, através de um exemplo, várias damas se reúnem de todas as idades. O que elas fazem? Elas trabalham rapidamente. Elas têm o rosto radiante e os corações batem ao mesmo tempo. Qual é o objetivo dessa reunião? É que elas venham aproximar-se do inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão os grãos necessários para a sua provisão, e a maioria dos seus bens agora está empenhada. As pobres mães nessa situação se inquietam e choram, sonhando com filhos pequenos que no inverno passarão frio e fome. Paciência, pobres mulheres. Deus inspirou algumas mais afortunadas que vós, e elas se uniram e confeccionam agora roupas, pequenas vestimentas, trabalham para juntar alimentos, para mais tarde, quando a neve cobrir o chão, e quando vós murmurais, Deus não é justo. Nessa hora, é a fala costumeira dos que sofrem. Então vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se fizeram operárias dos pobres. Sim, é pelos pobres que elas assim trabalham. E aí o vosso murmúrio se transformará em bênçãos. Por quê? Pois no coração dos infelizes, o amor segue bem perto do ódio. Então essa reunião dessas trabalhadoras, que Cáritas descreve, é uma possibilidade, que é um convite para que nós, que sentimos um pouco, como eu senti aquela perturbação na quinta-feira, e falei, o que eu posso fazer, além de ir lá comprar um alimento, levar para aquela família específica, o que mais eu posso fazer? Sozinha, eu vou poder fazer muito pouco. Aliás, eu não vou fazer nada, porque sozinha a gente não tem nem ânimo de fazer, a gente não tem vontade, a gente se enrosca na vida, na correria do dia a dia, né? Mas em grupo, nós conseguimos que esse ânimo nos envolva. Num grupo, a gente pode fazer alguma coisa para um outro grupo, não é? Num grupo, a gente pode fazer coisas para muito mais gente. E é esse o convite de Cáritas. Então, olha, a miséria existe. Então, tá nas ruas. Cáritas falando, não sou eu agora, hein? Só resumindo. Tá nas ruas. Sozinho é difícil. Eu entendo. Não é impossível. Porque o passarinho que ia lá buscar no rio, com o biquinho, a água para jogar na floresta que estava queimando, ele estava fazendo isso porque ele estava fazendo a parte dele, não é? A gotinha caía lá. Ah, mas não apagava o fogo, mas uma gotinha caía lá. Era a parte do passarinho. Mas se o passarinho se unisse com um bando de pássaros, com um bico bem grande, né? Quem sabe eles poderiam começar a fazer molhar uma área grande do incêndio. Grande não, mas uma área realmente, né? Uma área. Então é assim que funciona, porque na verdade
Se o problema está nos nossos olhos, ao nosso redor, é um problema da sociedade. E nós somos a sociedade. Por que a sociedade é assim? Porque nós somos assim. Por que a sociedade fecha os olhos? Porque nós fechamos o nosso olho. Ah, mas por que os políticos que são pagos para fazer isso não fazem? Porque nós colocamos os políticos lá. Aqueles políticos lá que não fazem. Então nós somos corresponsáveis. Não adianta, a gente é responsável. Infelizmente ou felizmente, a gente é responsável. Então, o convite, de Caritas é esse, a união pela solidariedade. E é um convite que eu repasso aqui do Evangelho para vocês. É um convite que foi feito primeiro para mim, não é? Porque eu descobri não, eu concluo de tudo isso, né? Cadê minha conclusão? Que o ouvido mais próximo da boca é o meu mesmo. É o nosso. Então eu estou falando primeiro para mim. E mais, eu li primeiro para mim. Sozinha. Certo? E quando eu terminei de escrever isso, porque eu escrevo tudo isso que eu estou falando para vocês umas 3 vezes. Eu escrevi automaticamente essas 2 frases, sem pensar. E pela primeira vez, eu absorvi essas frases de uma forma diferente, completa. Para mim foi mais completa. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Cada vez que eu abro esse Evangelho, no centro, na minha casa, no estudo de Evangelho de sexta-feira, cada vez que eu abro o Novo Testamento, aonde for, eu estou sendo chamado. Muitos estamos sendo chamados há muito tempo. Há vidas e vidas passadas, nós estamos sendo chamados. Mas qual de nós será escolhido? Eu acho que é isso que fica de lição. Para quem não conhece Caritas é Santa Irene. Ela foi martirizada no século III ou IV. E uma santa foi canonizada. E ela trouxe uma das orações mais bonitas que a gente conhece. Eu trouxe essa oração para vocês. Se ela for tocar aí, espero que toque. Para quem não conhece ainda, a gente finaliza, ouvindo essa oração. Tá tendo, Vânia? Eu acho que não vai tocar. Não? Não. Esse da aumenta o Vai. Aumenta o controle. Ah, tá o som? É. E agradeço a vocês pela atenção de hoje. E vocês fiquem com Jesus. Tem um ótimo meio no final de semana. E se a gente conseguir, a gente ouve a prece de Caritas. Certo? Vamos colocar de novo. Não, não. Ela tá na internet? Ela tá, mas... Ela tá no slide? Tá no slide. Mas ela não tocou. Ela tá na linha. A Fátima que faz a prece de Caritas da gente no sexta-feira. Ela vai falar. Vai. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, da força que passa pela provação. Dai-nos aqui, que procura a verdade, e
atitude do coração do homem, mas caridade. Deus, daí eu vi as dores dela aqui. Observação. Mente. Repouso. Pai. Daí eu comparo o arrependimento. A verdade. Criança aqui. Que a vossa verdade se estenda sobre tudo que criastes. Verdade, Senhor, para aquele que não nos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade infinita. Todas as lágrimas se caem, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá de nós, como um grito de reconhecimento e de amor, como um exército cantando. Nós nos esperamos com os braços abertos. O poder, a bondade, a beleza, a perfeição. E queremos, Senhor, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um estúdio onde deverá ser refletido o dia, a vossa luz e santíssima imagem. E assim seja. Amém.